Existe um momento silencioso que acontece na vida de quase todas as pessoas. Um momento em que alguém está muito perto de conseguir aquilo que deseja, mas decide parar. Não porque seja impossível continuar. Não porque não tenha capacidade. Mas porque algo dentro da mente começa a dizer que talvez não valha mais a pena insistir. Esse momento é invisível para o mundo. Ninguém vê, ninguém percebe. Mas é exatamente ali que o destino de muitas pessoas muda completamente. Algumas continuam, outras desistem. E a diferença entre essas duas decisões pode definir toda uma vida. Se você observar as histórias de sucesso mais impressionantes, perceberá algo curioso. Antes da vitória, quase sempre existiu um período extremamente difícil. Um período de dúvida, de fracassos repetidos, de críticas, de cansaço e de resultados que parecem inexistentes. Esse período é justamente onde a maioria das pessoas abandona seus sonhos. Elas interpretam as dificuldades como sinais de que estão no caminho errado. Elas confundem atraso com fracasso e, sem perceber, desistem exatamente no momento em que estavam mais próximas de vencer. Durante décadas, estudiosos do sucesso analisaram esse comportamento humano. Um dos nomes mais conhecidos nesse campo foi Napoleon Hill, que dedicou grande parte de sua vida estudando pessoas extremamente bem-sucedidas para descobrir o que realmente as diferenciava das demais. Depois de analisar centenas de histórias, ele chegou a uma conclusão poderosa. A maioria das pessoas falha não por falta de inteligência, talento ou oportunidade, mas simplesmente porque desiste cedo demais. Essa ideia também aparece de forma muito clara no clássico Think and Grow Rich, onde a persistência é apresentada como uma das qualidades mais importantes para alcançar qualquer tipo de sucesso. Pense em quantas vezes alguém começa algo com entusiasmo. Um novo projeto, um negócio, uma meta financeira, um objetivo de vida. No início existe motivação, energia, esperança. Tudo parece possível, mas depois de algum tempo, os primeiros obstáculos aparecem. O progresso parece lento. As coisas não acontecem tão rápido quanto a pessoa imaginava. E é nesse momento que começa o verdadeiro teste. Porque qualquer pessoa consegue começar algo quando está motivada, mas poucas conseguem continuar quando a motivação desaparece. Existe um erro mental extremamente comum que faz muitas pessoas abandonarem seus objetivos. Elas acreditam que progresso sempre deve ser rápido e visível. Quando isso não acontece, concluem que estão fracassando. Mas a realidade é que muitas conquistas importantes crescem lentamente, quase invisivelmente, durante muito tempo antes de se tornarem evidentes. É como plantar uma semente. Nos primeiros dias, parece que nada está acontecendo. A terra continua igual. Não existe sinal de crescimento, mas abaixo da superfície, raízes estão se formando silenciosamente. Quem não entende esse processo pode olhar para o solo e concluir que nada vai nascer ali. E então decide parar de regar, justamente quando o crescimento estava prestes a aparecer. A mente humana tem uma tendência natural a buscar recompensas rápidas. Nós gostamos de ver resultados imediatos porque isso confirma que estamos no caminho certo. Mas os maiores resultados da vida quase nunca funcionam dessa maneira. Grandes conquistas são como montanhas muito altas. Nos primeiros passos parece que você está andando muito e avançando pouco. O topo parece distante demais. Muitas pessoas olham para essa distância e concluem que nunca conseguirão chegar lá. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. Quem realmente chega ao topo não faz isso porque enxerga o topo o tempo todo. Quem chega ao topo faz isso porque continua dando o próximo passo. E depois mais um passo. E depois mais outro. Outro motivo poderoso que faz as pessoas desistirem é o medo de parecerem fracassadas diante dos outros. O julgamento social tem um peso enorme na mente humana. Quando alguém tenta algo novo e enfrenta dificuldades, pode ouvir críticas, comentários negativos ou até mesmo risadas. Muitas pessoas não estão preparadas para lidar com esse tipo de pressão. Elas preferem abandonar seus projetos para evitar constrangimento. Mas existe uma verdade que poucas pessoas percebem. Aqueles que criticam quase sempre são os mesmos que nunca tiveram coragem de tentar. Existe também um fator psicológico que faz a persistência parecer cada vez mais difícil com o tempo.
Quando alguém investe energia em um objetivo e não vê resultados imediatos, começa a sentir frustração. Essa frustração pode se transformar em dúvida. A dúvida pode se transformar em desânimo. E o desânimo pode levar à desistência. Esse processo acontece lentamente, quase imperceptivelmente. A pessoa começa reduzindo o esforço. Depois começa a procrastinar. E finalmente decide abandonar completamente o objetivo. O mais curioso é que muitas vezes essa decisão acontece quando a pessoa estava muito próxima de uma virada. Muitas conquistas importantes surgem logo depois de um longo período de tentativas aparentemente fracassadas. Esse é um padrão que aparece repetidamente em histórias de sucesso. Antes da grande vitória, quase sempre existe um longo período de invisibilidade. Imagine alguém tentando aprender uma habilidade complexa. Nos primeiros meses, o progresso parece mínimo. A pessoa sente que está se esforçando muito e recebendo pouco retorno. É exatamente nesse ponto que a maioria abandona o processo. Mas aqueles que continuam começam a perceber algo diferente com o tempo. Pequenas melhorias começam a aparecer. O que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Esse fenômeno acontece em praticamente qualquer área da vida. Negócios, aprendizado, relacionamentos, crescimento pessoal. Existe quase sempre um período em que parece que nada está funcionando. Esse período não é um sinal de fracasso. Ele é simplesmente parte do processo de construção. Outra razão silenciosa pela qual muitas pessoas desistem é a comparação constante com os outros. Na era da internet, é fácil olhar para alguém que parece ter alcançado sucesso rapidamente e sentir que estamos ficando para trás. Mas o que raramente vemos são os anos de trabalho invisível que aconteceram antes daquele momento. Quando alguém compara seu início com o meio da jornada de outra pessoa, inevitavelmente se sente desmotivado. A verdade é que cada trajetória possui seu próprio ritmo. Algumas conquistas acontecem rapidamente, outras levam anos para se desenvolver. O problema surge quando alguém decide abandonar o próprio caminho porque ele parece mais lento do que o dos outros. Existe também algo extremamente poderoso que acontece quando alguém decide persistir além do ponto em que a maioria desiste. Nesse momento, a pessoa começa a desenvolver algo que não pode ser aprendido em livros ou cursos. Ela desenvolve resistência mental, e essa resistência mental se torna uma vantagem enorme ao longo da vida. Porque a realidade é simples. Quem aprende a continuar quando tudo parece difícil, se torna capaz de enfrentar desafios que fazem os outros desistirem. Existe uma frase muito conhecida atribuída aos estudos de Napoleon Hill que resume essa ideia de forma poderosa. Muitas pessoas estão apenas a alguns passos de distância do sucesso quando decidem parar. Elas não sabem disso. Elas acreditam que ainda estão muito longe. Mas na realidade, estavam mais próximas do que imaginavam. Agora imagine algo importante. Pense em quantas pessoas ao longo da história poderiam ter mudado o mundo se tivessem persistido um pouco mais. Quantas invenções nunca foram concluídas? Quantos projetos foram abandonados? Quantos talentos permaneceram escondidos? A desistência raramente acontece por falta de capacidade. Na maioria das vezes, ela acontece por falta de resistência emocional diante das dificuldades. Existe um momento muito específico em qualquer jornada de crescimento em que tudo parece mais difícil. É o momento em que a empolgação inicial desaparece, mas os resultados ainda não chegaram. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas abandona. Mas também é exatamente nesse ponto que aqueles que continuam começam a se diferenciar. E aqui entra um detalhe extremamente importante que muitas pessoas ignoram. A persistência não é apenas uma atitude externa. Ela começa como uma decisão interna. Antes de continuar agindo, alguém precisa primeiro decidir que não vai parar. Essa decisão cria um tipo de compromisso mental que muda completamente a maneira como os obstáculos são interpretados. Quando alguém decide verdadeiramente que não vai desistir, cada dificuldade deixa de ser um sinal de fracasso e passa a ser apenas mais um passo do processo. Essa mudança de mentalidade transforma a forma como a pessoa reage aos problemas. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Ela começa a perguntar, o que posso aprender com isso? Esse simples tipo de pergunta pode mudar completamente o rumo de uma jornada.
Outro fator que fortalece a persistência é a clareza do objetivo. Pessoas que possuem metas vagas tendem a desistir com mais facilidade. Quando alguém diz apenas, quero melhorar de vida, ou quero ter sucesso, a mente não possui uma direção clara para seguir. Mas quando alguém define um objetivo específico, algo diferente acontece. A mente começa a buscar caminhos para chegar até lá. Essa clareza cria motivação mesmo em momentos difíceis. Existe também algo extremamente poderoso sobre a repetição. Quando alguém continua tentando algo repetidamente, mesmo depois de fracassos, o cérebro começa a aprender com cada tentativa. Pequenos ajustes são feitos. Novas ideias surgem. Estratégias melhores aparecem. Muitas vezes o sucesso não acontece porque alguém teve uma grande ideia repentina, mas porque a pessoa acumulou muitas tentativas ao longo do tempo. Cada tentativa fracassada contém informações valiosas, mas apenas aqueles que continuam tentando têm acesso a essas informações. Agora imagine duas pessoas tentando alcançar o mesmo objetivo. A primeira tenta 3 vezes e desiste. A segunda tenta 10 vezes. Aprende com cada erro e ajusta sua abordagem. Qual dessas duas pessoas possui mais chances de eventualmente encontrar o caminho certo? A resposta é óbvia. Persistência aumenta drasticamente a probabilidade de sucesso. Outro detalhe interessante é que a persistência também cria confiança. Cada vez que alguém supera uma dificuldade, o cérebro registra essa experiência como uma prova de capacidade. Com o tempo, essa acumulação de pequenas vitórias cria uma sensação interna de força. Essa força psicológica faz com que desafios futuros pareçam menos assustadores. E quando os desafios parecem menores, continuar tentando se torna muito mais fácil. Agora pense em algo importante. Talvez neste momento exista algum objetivo em sua vida que parece distante demais. Algo que você tentou no passado e acabou abandonando. Algo que parecia impossível. Mas e se o verdadeiro problema nunca foi a dificuldade do objetivo? E se o verdadeiro problema foi simplesmente o tempo que você decidiu dedicar a ele? Muitas vezes, aquilo que parece impossível hoje poderia se tornar realidade se alguém persistisse por tempo suficiente. A maioria das pessoas não falha porque seus sonhos são grandes demais. Elas falham porque desistem cedo demais. E essa é uma verdade que poucas pessoas estão dispostas a aceitar. Agora pense em sua própria jornada. Pense em algo que você gostaria de conquistar nos próximos anos. Algo que realmente faria diferença em sua vida. Agora imagine o que poderia acontecer se você decidisse, a partir de hoje, continuar tentando independentemente da velocidade dos resultados. Imagine se você decidisse que obstáculos não são sinais para parar, mas apenas partes naturais do caminho. Essa decisão simples pode mudar completamente a trajetória de uma vida. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários a palavra persistência. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem este vídeo e refletirem sobre esse tema tão importante. Se você quer desenvolver uma mentalidade mais forte, capaz de continuar mesmo quando os resultados ainda não aparecem, considere se inscrever no canal agora mesmo. Novos conteúdos como este são publicados regularmente para ajudar você a fortalecer sua mentalidade e desenvolver disciplina para alcançar seus objetivos. E se este vídeo trouxe alguma reflexão valiosa para a sua vida, deixe um like. Esse pequeno gesto ajuda muito o canal a continuar criando conteúdos profundos e transformadores como este. Porque no final das contas existe uma verdade simples que atravessa todas as histórias de sucesso. O sucesso raramente pertence à pessoa mais talentosa. Ele quase nunca pertence à pessoa mais inteligente. Na maioria das vezes, o sucesso pertence simplesmente à pessoa que decidiu continuar tentando, quando quase todo mundo já havia desistido.